pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Irmã Neide. Bem-vindo aqui no meu canal, você que entrou pela primeira vez. Fique à vontade, em nome de Jesus. Vamos meditar na passagem de Jeremias. Jeremias era um profeta amado chorão, profeta que Jesus escolheu ele desde o ventre da mãe dele, já para fazer a obra dele. Jesus, ele tem amado falado comigo e com você de várias as formas, nessa passagem. Quero te dizer, meus queridos amados irmãos, que nós estamos na mão do olheiro. Nós somos o vaso, Jesus, ele é o olheiro. Amém, meus queridos? Deixe aí o seu like, é muito importante para o YouTube espalhar essa mensagem. É muito importante, amados, me ajude a espalhar o Evangelho. Se inscreva no meu canal, @Irmã Neide, e compartilhe, meus queridos, essa mensagem. Vamos meditar nesta passagem. Capítulo 18 de Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, ó glória, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias ouviu as minhas palavras e desci à casa do olheiro. Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aleluia. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Levanta-te e desce. Jesus, ele dá uma ordem a mim e a você, amado, nesse dia hoje. Levanta-te. Tome uma posição. Essa passagem é para mim e você. Aleluia. Tome uma atitude hoje. Aleluia. Tome uma atitude hoje, louvado seja Deus, e tome uma posição, porque quando ele diz assim, levanta-te, ele manda você se erguer, e depois manda você descer. Descer, amado, é se humilhar aos pés de Jesus. Quando eu e você desce na presença do Senhor Jesus, eu e você, amado, estamos dizendo que somos dependentes de Jesus Cristo e precisamos dele. Aleluia. Amém, meus queridos? Eu e você não somos nada sem Jesus Cristo. Nós precisamos buscar a presença do Senhor constantemente. Então ali ele diz, quando levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor, ele quer falar com você, meus queridos. Mas para ele falar com você, você precisa descer. Você precisa descer na presença do Senhor Jesus, se humilhar diante dele e tomar uma posição. É o que Deus manda te dizer hoje. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ou casa de Israel. Jesus está dizendo assim, eu posso fazer com você o que esse olheiro fez com este barro. O que é que esse olheiro fez com esse barro, amados? O olheiro estava trabalhando, estava fazendo barro, estava ali moldando aquele vaso. Da mesma forma é Jesus comigo e você, ele está trabalhando na tua vida, ele está moldando você. Muitas das vezes acontecem as coisas, amado, porque Deus está tocando, está trabalhando, está permitindo para tirar tudo que não agrada a Ele de você. Para poder você ficar do jeito que Ele quer e dentro do propósito que Deus quer na sua vida. E o que é que Ele diz aqui? Diz o Senhor, eis que como um barro na minha mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jesus, ele está dizendo, assim como o barro está na mão do olheiro, eu e você estamos também na mão do olheiro, amado. Você tem noção disso?
Louvado seja Deus, que palavra maravilhosa é essa. Essa lição espiritual do olheiro divino, amado. O olheiro é Jesus, aleluia. Esse texto sagrado revela uma lição prática que Deus ensinou ao profeta Jeremias acerca de maneira que Deus trabalha com cada um de nós, aleluia, e os seus servos. O Deus da Bíblia é o verdadeiro olheiro divino, a palavra vai dizer. Louvado seja Deus, que moldou o homem do pó da terra e ainda trabalha com este mesmo material, modelando o barro, fazendo do mesmo barro um vaso novo. Daí o fato, aleluia, daí o fato do apóstolo Paulo dizer com muita prioridade: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muitas das vezes, meus queridos, nós achamos que podemos todas as coisas. Não, nós não podemos nada. Tudo quem faz é Jesus de Nazaré. Tudo. Então, por isso que Jesus, ele trabalha em nós, moldando a gente, para que a gente não viemos se exaltar. Por isso que ele diz: desce à casa do olheiro, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando ele diz desce, é porque ele está mandando você descer do seu eu, descer do seu orgulho, descer da sua soberba, da sua avareza, descer das suas vontades. E você fazer a vontade do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. A importância do olheiro divino nas Escrituras. A Bíblia diz: mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, a Bíblia vai dizer, e tu é o nosso olheiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Todos nós devemos reconhecer que somos o barro e o Senhor é o nosso divino olheiro. É verdade, amados. A palavra do Senhor também vai dizer aqui: Davi reconhece a sua fragilidade, dizendo: sou como um vaso quebrado, pois o seu pecado. Davi se sentia como um vaso quebrado e chegou a pensar que estava cortado da presença do Senhor Jesus. Porém, o olheiro divino consertou o seu vaso quebrado e lhe devolveu a alegria da salvação, a Bíblia vai dizer. Quando a gente, amados, pecamos contra Deus, nós se achamos que Deus não quer mais saber da gente. Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o amor do Senhor é infinito por você. Só que Jesus, ele não compartilha com os nossos pecados. Ele é contra o pecado, mas ele te ama. Você está entendendo? Jesus, ele ama você. Ou que você seja pecador, ou que você não seja, mas ele ama. Só que Jesus, ele não compartilha com seus pecados. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o profeta Isaías também afirma que o Senhor quebrará como se quebra o vaso do olheiro que rejeita a sua palavra. Aquele que rejeita a palavra de Jesus Cristo, ele quebra. Ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Aleluia. Irmã, nem como assim quebrar? Tirar da face da terra, ele quebra. Quebra. Louvado seja o nome do Senhor. Se ele vir que a pessoa não vai servir para ele, ele prepara e leva. Ele tira da face da terra, porque ele é Deus. Ele é o dono da vida. Aleluias. E o profeta também Jeremias observou na casa do olheiro como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem os seus olhos fazer. Somente o Senhor pode restaurar completamente o vaso. Amados, Deus, ele pode restaurar qualquer pessoa que estiver na lamaceira do pecado, que estiver na escravidão, que estiver quebrado, porque ele é Deus, ele é o olheiro. Louvado seja Deus. Então ele pode restaurar completamente sim esta pessoa. Aleluia. E aqui, lá em Atos 9:15, o Senhor diz também a Ananias, acerca de Paulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil e dos reis dos filhos de Israel. Ou seja,
Paulo, ele era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Ele é um perseguidor. E ali Ananias fez uma oração por Paulo, para que Paulo voltasse a enxergar, porque Jesus, ele teve um encontro com Paulo. Paulo ficou cego por um momento. Mas Jesus enviou Ananias ali para orar por ele, para eles voltar a enxergar e ser cheio do Espírito Santo dele. E depois Paulo fazer a obra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ou seja, Paulo, ele era um vaso, um barro ali, mas que ficou e caiu na mão do olheiro. Louvado seja Deus. Aleluia. Paulo faz uma pergunta dizendo: ou não tem o olheiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ele tem o poder de fazer isso, aleluia. O apóstolo Paulo ainda escreve dizendo: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu e você temos que saber, amado, possuir a nossa casa, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, que somos nós. Temos que saber usar isso aqui. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá em 2 Timóteo, a Bíblia afirma que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparando para toda boa obra. Aí lá em Apocalipse, Jesus fez uma promessa ao crente vencedor, dizendo: em que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro rejará e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, e de lhe estrela da manhã. Aleluia. Veja que o privilégio, o olheiro divino promete os vasos de honra. Quem é vaso de honra? Aquele que sabe que é tempo e morada do Senhor Jesus e se santifica. Procura as coisas do céu e não as coisas da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui ele vai dizer: o mesmo vaso que outrora já foram quebrados, amassados, refeito novamente, agora recebe autoridade ao lado do olheiro divino para reger as nações, quebrará como vaso de olheiro. Só nosso Deus pode fazer isso, e vale a pena ser fiel. Ou seja, ele está dizendo aqui que aquele que vencer, que aquele que conseguir, aquele, amado, que perseverar até o fim nas suas perseguições, nas coisas que estão acontecendo nessa terra, porque nós estamos sendo, amado, estamos sendo perseguidos, né? Estamos sendo perseguidos pelas coisas que estão acontecendo aí fora. A igreja do Senhor está sendo perseguida, muitos estão sendo perseguidos lá fora, mas Jesus disse que aquele que vencer, que aquele que perseverar, ele será salvo e vai guerrear com o Senhor na segunda volta, quando ele voltar, para esvaziar a terra. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Para guerrear com ele. Eu e você vamos ficar lado a lado do Senhor Jesus. Se você vencer as nossas carnalidades aqui e procurar as coisas do céu, e não as coisas da terra. Está entendendo? Então aquele que vencer, ele vai herdar o reino dos céus. E depois nós vamos passar a lutar com Jesus Cristo contra os nossos inimigos. A palavra do Senhor que diz. E ele vai dar poder para eu e você lutar contra os nossos inimigos e contra o inimigo de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Fico com esta palavra. Em nome de Jesus. Ore por mim, que eu oro por vocês. Amados, viu? Fique com Deus, deixe seu like aí, medite nesta palavra, que é poderosa. Jeremias, ninguém dava nada por ele, ninguém dá nada por mim e você. Mas eu e você fomos chamados por Jesus Cristo, nós somos escolhidos de Deus. Então vamos procurar as coisas do céu. Vamos procurar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, assim diz o Senhor Jesus.
Sem a santificação, ninguém verá Deus. Essa é a palavra de hoje para seu coração. Amém? Fique com Deus em nome de Jesus.